Sim, sofrer um acidente a caminho do trabalho ou voltando dele pode te dar direito à estabilidade. Mas isso não acontece de forma automática com todos que sofrem acidentes de trajeto. Você precisa atender outras condições. Mas não se preocupa que aqui eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber. Meu nome é Juliana, eu sou advogada aqui no MDN Advocacia e aqui no canal falamos sobre os direitos de quem se machuca ou adoece no trabalho. Então, se esse assunto te interessa, já se inscreve. Indo direto ao conteúdo, a gente precisa lembrar que acidente de trajeto ou acidente de percurso é aquele acidente que acontece no caminho da sua casa para o trabalho ou então do trabalho para sua casa. Também pode ser considerado acidente de trajeto aquele acidente que acontece no horário de almoço, quando você sai do trabalho para um restaurante, almoçar ou na volta também. Não é considerado acidente de trajeto quando você desvia desse caminho. Por exemplo, você sai do trabalho e passa na casa de um amigo, ou então você vai fazer compras no shopping. Se tiver qualquer desvio, já não é mais considerado como um acidente de trajeto. Juliana, e esse acidente de trajeto, ele é considerado um acidente de trabalho? Sim, o acidente de trajeto é um tipo de acidente de trabalho. A gente diz que o acidente de trajeto é equiparado a um acidente de trabalho. Por isso que ele pode gerar o direito à estabilidade no emprego. Estabilidade no emprego é um direito que protege o trabalhador contra demissões sem justa causa por um determinado período de tempo. Em casos de acidente, essa estabilidade é super importante, porque garante que você não vai ser mandado embora justamente quando mais precisa do emprego. Se você sofreu um acidente de trajeto, a lei te garante uma estabilidade de 12 meses após o seu retorno ao trabalho. Ou seja, você não pode ser demitido sem justa causa durante um ano depois de voltar ao trabalho. Mas como eu disse, não basta ter se acidentado para ter direito à estabilidade. Para ter direito à estabilidade, você precisa se afastar do trabalho por mais de 15 dias e receber o auxílio doença acidentário do INSS, o benefício B91. É esse benefício que realmente vai te garantir a estabilidade. Então, se você sofreu um acidente de trajeto, mas não ficou mais de 15 dias de atestado, não vai ter direito à estabilidade. Juliana, mas eu fiquei exatamente 15 dias de atestado. Eu tenho a estabilidade? Olha, não. Infelizmente, você não terá direito à estabilidade. Certo, Juliana, eu tive sim mais de 15 dias de atestado. E como é que funciona para receber esse benefício? É automático? Não é automático. Se o tempo de atestado for igual ou superior a 16 dias, você vai precisar se afastar pelo INSS. Para solicitar esse afastamento, você precisa acessar o aplicativo Meu INSS através do celular ou do computador, ou então ligar lá para o número 135. Eu particularmente recomendo que você tente pelo computador. Quando solicitar, o INSS vai marcar uma perícia para conferir se realmente você está sem condições de trabalhar. Muitas empresas já fazem essa solicitação para os empregados, mas eu não recomendo que você deixe ela fazer. E isso porque na hora de solicitar, tem uma opção de marcar dizendo que o afastamento é por acidente de trabalho. E eu já vi empresas prejudicando trabalhadores com isso. Então, se for possível, tenta fazer você mesmo, tá bom? Uma coisa que é muito importante e que vai te ajudar a conseguir esse benefício no INSS é levar a CAT no dia da perícia. A CAT é um formulário utilizado para informar o INSS que um trabalhador sofreu um acidente. Esse documento deve ser emitido pela empresa. Geralmente, as empresas pedem o boletim de ocorrência para emitir a CAT. Então, eu recomendo que você já providencie. Isso é importante para provar que realmente se tratou de um acidente indo ou voltando do trabalho. Gente, aí tem uma coisa que é muito comum de acontecer. Pode ser que você tenha sofrido o acidente de trajeto, mas por algum motivo não conseguiu se afastar pelo INSS ou não conseguiu o benefício B91. E aí, como é que fica a sua estabilidade? Nesse caso, pode ter uma saída. A súmula 378 do Tribunal Superior do Trabalho traz um conjunto de orientações que ajudam a interpretar a lei trabalhista em casos de acidente de trabalho e doença ocupacional. Ela diz lá no inciso 2º que mesmo que o trabalhador não tenha recebido o benefício B91, ele ainda pode ter direito à estabilidade provisória de 12 meses. Mas para fazer isso, você vai precisar colocar a empresa na justiça. E mais, você vai precisar de provas de que esse acidente que você sofreu realmente foi um acidente de trajeto. E assim, para te ajudar nesse processo, é importante que você procure um advogado especialista em causas de acidente
acidente de trabalho. Se você nunca contratou um advogado e não sabe bem o que considerar na hora de escolher, eu recomendo que você confira esse vídeo aqui. Nele, o Ivan vai te mostrar como fazer essa escolha com segurança. Obrigada por assistir até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.